E nós seguimos aqui com a série Dores na Alma e hoje vamos falar sobre rigidez, respirando fundo, para que a nossa sintonia seja favorável a esse momento de reflexão. E nós começamos abordando uma forma da rigidez da personalidade que nós conhecemos como teimosia. Ela é, na verdade, um apego obstinado às próprias ideias e gosto, onde nunca se admite insuficiências ou erros. Conviver com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou para salvar todo mundo e que jamais transgridem a nada, é viver relacionamentos desgastantes, na verdade, e insatisfatórios. As pessoas teimosas, às vezes, vão ao excesso de desrespeito por não darem o devido espaço para as diferenças pessoais que existem nos amigos, nos familiares. No Livro dos Espíritos, nós temos que pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Os limites traçados pela natureza, na verdade, são eles que nos ensinam quando devemos parar, bem como por onde e quando devemos seguir, porque a natureza, sábia, ela respeita o nosso jeito de ser, assim como nós devemos respeitar a todos. Vamos falar um pouquinho sobre esses excessos. Os excessos de todos os gêneros, eles funcionam na maioria das vezes como um disfarce psicológico para compensação de algumas tendências interiores desreguladas, como uma forma de compensação. Atitudes exageradas de um indivíduo podem significar o contrário do que ele se declara. Exemplo, o excesso de pudor. Ele pode ser uma compensação a desejos sexuais normalmente reprimidos. O excesso de afabilidade pode ser aquela agressividade mal elaborada. O excesso de alimentação pode ser uma compensação a uma insegurança, uma necessidade de proteção. O excesso de religião às vezes compensa dúvidas desmoralizadoras existentes na inconsciência. O excesso de dominação às vezes determina uma fragilidade, um desamparo anterior. Atrás de todo excesso ou rigidez encontra-se a não aceitação da naturalidade da vida, fora e dentro de nós mesmos. E sobre os erros? Gente, ninguém deliberadamente quer ser infeliz, ninguém erra porque quer, mas cada um age de acordo com a sua idade astral. No processo de aprendizagens, o Divino Criador, ele aceita o erro como uma parte do processo. Ninguém de nós tem ainda um conhecimento completo. Em alguma época, nós poderíamos brigar defendendo a ideia de que a Terra é o centro do universo. E a ampliação do nosso conhecimento, através do desenvolvimento da tecnologia, mostrou que, na verdade, isso não é correto. E que bom que alguns estiveram abertos a continuar investigando e descobrindo mais sobre esse vasto universo, não é mesmo? Sorte nossa. A concepção do bem, ela se amplia com a nossa maturidade espiritual. A proposta cristã de pagar o mal com o bem, ela sugere que castigar por castigar não transforma a criatura para o bem, mas somente o amor é capaz de sublimar e educar as almas. A pena de morte, por exemplo, ela é uma rigidez dos costumes humanos. Ela propõe matar o corpo físico como uma punição pelas faltas cometidas, com o esquecimento, porém, de que isso só vai transferir essa problemática para outras faixas da vida e acaba criando uma revolta, uma desarmonia no ser que está em correção. Hamed, ele nos fala sobre a flexibilidade e ele nos lembra que ser flexível não quer dizer perda de personalidade, não está falando de ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e das pessoas. A arquitetura de uma ponte, ela prevê movimentos oscilatórios para que a sua estrutura não sofra dano algum. As estruturas imobilizadas nunca são tão fortes quanto as estruturas flexíveis. Mentalidades rígidas não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois não estão prontas para mudar ou para receber novas informações. Explorando as opções, diversificando as nossas opiniões, conceitos, atitudes, escolhendo, recolhendo os frutos do progresso aqui e acolá, aí sim teremos expandido a nossa visão, que será a base para agirmos com prudência, com maleabilidade, diante de todas as nossas decisões. E com certeza, com muito, muito mais harmonia entre todos os seres que fazem parte do nosso convívio e do nosso aprendizado. E é isso que nós desejamos nessa reflexão. Observem esse instrumento aqui na Praça de Barcelona.
fios, eles têm que ser flexíveis para produzir esse som.